Olá, muito boa noite para você. Falar de política é geralmente pensar no período de campanha, quando lados opostos disputam a atenção do eleitor para buscar um voto que vai simbolizar a eleição ou reeleição. Mas a política do dia a dia envolve o papel de cada um de nós em busca de participação nas decisões que afetam a sociedade como um todo. O problema é que participar de decisões que mexem com os rumos da nossa cidade, do nosso estado ou do nosso país ainda é muito difícil para parte da sociedade que muitas vezes é a que mais precisa de políticas públicas. Diversidade na política. Esse é o assunto de hoje no nosso quadro TVU Entrevista. Bom, muitos estudos nessa área, a partir dos anos 1960, trazem a disseminação do termo participação, que ganhou destaque nesse âmbito sociopolítico, por causa da efervescência das reivindicações dos novos movimentos sociais, entre os quais o movimento feminista, na busca de direitos sociais e políticos. Entre as várias reivindicações dos ativistas, a democracia participativa se apresenta como meio de garantir transformações políticas e ampliação das formas de participação na sociedade. Mulheres, pretos, periféricos ainda têm muita dificuldade em acessar espaços de poder. Pensar em soluções que abarquem todos inclui ter todos discutindo, pensando, implantando essas soluções. Bom, para a gente debater esse assunto, eu recebo aqui no nosso quadro TVU Entrevista a advogada, pesquisadora, trabalha com consultoria e assessoria em políticas públicas e direitos humanos, Aline Juliette. Aline, seja muito bem-vinda ao nosso TVU Entrevista de hoje. Obrigada, Ranieri. Eu estou muito feliz de estar aqui para a gente conversar sobre essa temática que é tão relevante e afeta todo mundo de uma certa maneira. É isso. A sua pesquisa, Aline, de mestrado, teve como foco educação pública. Eu queria começar por aí. Você acha que mudar o cenário atual de pouca diversidade nos espaços de poder passa pela educação do nosso povo? Sem dúvida. Da educação, desde o comecinho até a universidade, esse processo educacional é o que faz com que pessoas de origem popular, pessoas que vêm de famílias que não têm histórico em faculdade, pessoas que são filhas de trabalhadores domésticos, por exemplo, através da educação elas vão alcançar a mobilidade social. E a participação política tem muito a ver com isso, você reconhecer que você pode atuar nos processos de decisão da sociedade em todos os âmbitos. Esse processo de reconhecimento de que você é um agente ativo nessas decisões e pode se colocar muito relacionado à educação, a se reconhecer enquanto cidadão. A gente que estudou no Instituto Federal reconhece muito isso da educação cidadã e de se ver nesse lugar. E gostaria de ressaltar também a questão do ensino superior. Como isso, com as cotas, inclusive, é um incentivo para que muitos de nós, e aconteceu comigo também, se sintam interessados e também capazes de ocupar um lugar na política. Na sua opinião, o que é que falta? É investimento, por exemplo, em educação, para que essas pessoas, para que, por exemplo, meninas que são de periferia, pretas, possam ter essa aspiração e pensar em serem vereadoras, deputadas, prefeitas, governadoras, presidentes da República? Também, o que eu acho que falta nessa questão de investimentos é você oportunizar que essas meninas, esses meninos possam sonhar em ocupar esses espaços. Hoje em dia, até esse direito de sonhar, de almejar, se torna muito distante quando não existe na sociedade mecanismos que oportunizem que as pessoas alcancem esses sonhos, avancem degrau a degrau. E o que impede? As desigualdades. Na educação, por exemplo, a gente sabe que o acesso à universidade durante muito tempo ficou muito restrito a pessoas da classe média alta. E aí eu falo da universidade pública, por exemplo, a UFRN e várias outras no Brasil, onde a universidade pública era ocupada majoritariamente por alunos oriundos da rede privada e os alunos da escola pública tinham dificuldade de acessar esse espaço, muitas vezes tendo que trabalhar e pagar uma faculdade
porque a universidade pública o acesso não era oportunizado. E hoje a gente tem a política de cotas, por exemplo, que faz com que metade das vagas sejam destinadas a estudantes de escolas públicas. E dentro destes, diversos avanços, considerando os indicadores do IBGE, para que essas vagas sejam oportunizadas para negros, agora a partir desse ano para quilombolas também, pessoas com deficiência, para que pensar a ciência, produzir conhecimento, não seja privilégio de um grupo muito pequeno, mas que cada vez mais pessoas possam estar nesse lugar. E quando você diversifica as origens culturais, étnicas, as experiências de quem está nesses espaços de produção do conhecimento, você também diversifica as soluções, você traz ideias criativas, inovadoras, e o que a gente precisa para resolver problemas que estão aí há muito tempo e até hoje não foram resolvidos, são de novas ideias, são da gente colocar em prática aquilo que muitas pessoas têm a capacidade de contribuir, mas nunca tiveram a oportunidade. Aline, agora olha esses dados aqui, né? As mulheres são 52% da população, 52,5% do eleitorado e quase metade das filiadas a partidos políticos. Ainda assim, as mulheres são apenas 15% de parlamentares, 11% de ministros e só ocuparam o cargo maior, né, de chefe de Estado no Brasil, uma vez com a ex-presidente Dilma Rousseff. Como é que a gente faz para melhorar essa participação das mulheres na política? Com investimentos, com qualificação, com oportunidades. A gente, no direito, debate muito, tem uma amiga que produziu, inclusive, o trabalho de conclusão de curso sobre o teto de vidro. O quanto, por exemplo, advogadas são também a maioria ali entre os membros, né, da OAB, mas se você for olhar para os presidentes aqui do Rio Grande do Norte, nunca tivemos uma presidente eleita na OAB. E entre os ministros, por exemplo, ministros do STF, até hoje só tivemos 3 ministras mulheres. Isso no campo do direito, quando você vai para os desembargadores, também a maioria são homens. E no campo da política, né, o que explica? Muita gente tenta culpabilizar nós, mulheres, dizendo que nós, mulheres, não votamos em mulheres, então estaria aí a resposta. Mas essa não é a resposta. Não, a culpa não é das mulheres que não votam em mulheres, mas a culpa está nesse sistema que exclui as mulheres da disputa, né? Quando você tem uma mulher candidata a um cargo eletivo, mas que essa candidatura não recebe investimentos, que essa candidatura ela não é levada em consideração, quando essa mulher sofre diversas violências políticas, isso sem falar da sobrecarga. Porque para que uma pessoa ocupe um espaço social de relevância, muitas vezes essa pessoa vai estar realizando trabalhos voluntários, trabalhos não remunerados, fazendo palestras, em contato com a comunidade. Quem é que tem tempo para se dedicar a trabalhos voluntários, a realizar atividades? São pessoas que têm um suporte para que tenha a sua alimentação, para que tenha a sua roupa organizada, para que tenha a sua casa organizada. Mas esse papel é exercido majoritariamente pelas mulheres. Inclusive foi tema, né, da redação do Enem esse ano, a invisibilidade dessa sobrecarga do trabalho doméstico. Então, são muitos fatores que fazem com que hoje a participação das mulheres nesses espaços de decisão esteja tão diminuto, esteja com essa subrepresentação. Mas além da subrepresentação, gostaria também de lançar uma outra reflexão que é sobre a sobre-representação masculina e branca. Porque não é só a gente falar que tem poucas mulheres ocupando esses espaços, mas porque sempre esse perfil homem branco, já com ensino superior, com a renda com um patrimônio de milhões de reais, porque são esses que ocupam hoje o Parlamento Nacional. Então, essas desigualdades, elas são evidenciadas porque não apenas nós mulheres temos gênero, homem tem gênero. Não apenas nós mulheres negras temos cor, homem branco tem cor. Então, evidenciando essas desigualdades, a gente pode enxergar soluções, buscar soluções
que considere essa multidimensionalidade, que é como o conceito de interseccionalidade cunhado pelas mulheres negras propõe para a gente refletir sobre a sociedade e políticas públicas. Bom, eu queria falar também do contexto local aqui, né? Natal é uma cidade que parece conservadora, né? Nas últimas eleições a gente tem visto isso. Isso faz com que as políticas públicas também sigam nesse caminho de não privilegiar muitas vezes a população, como eu falei no início, que mais precisa de políticas públicas, né? Sobretudo as populações mais periféricas, a população preta, por exemplo. Sem dúvida, porque quem toma a decisão, quem atua no poder executivo, tem uma relação direta com o que vai chegar na população lá na ponta. Então, se você tem, isso aí começa desde o discurso, na gestão política, pessoas que nunca vivenciaram ou nunca tiveram interessadas em escutar, né, as comunidades para assim formular políticas. A formulação de políticas públicas, quando são feitas em gabinetes afastados da realidade, a grande tendência é de que essa política, ela na sua implementação, encontre diversos problemas e muitas vezes recursos públicos sendo utilizados de maneira irresponsável e beneficiando apenas pequenos grupos. A gente tem um problema grande aqui em Natal, por exemplo, da ocupação da orla. Porque nós temos grupos tradicionais, temos pessoas que originalmente, grupos de pescadores, que moravam na orla desde Arridinha até Ponta Negra, mas que são pessoas desvalorizadas pela atual gestão, que no plano diretor, que inclusive a própria fala, né, do prefeito de Natal, evidenciando a nossa orla está feia, a gente precisa construir prédios para as pessoas morarem, mas quem é que pode morar, quem é que pode pagar por uma cobertura na beira da praia? E o que a gente vai fazer em relação às pessoas que moram ali há décadas? Vai expulsá-las das suas casas? Como está acontecendo em Maceió, por causa da exploração, as pessoas, bairros inteiros sendo expulsos, sabe? E o direito a morar. Então, a gente precisa realmente refletir sobre a cidade que a gente quer e quem são as pessoas que vão tomar a decisão política sobre como gerir a nossa cidade. Você falou de um exemplo com relação à moradia, ao plano diretor. Eu queria trazer outro aqui para que a gente debatesse, para você como consultora de políticas públicas pudesse fazer uma avaliação. A questão ainda em Natal do transporte público, né? Que piorou muito nos últimos anos, ali na pandemia e o pós-pandemia, com a retirada de linhas, com a dificuldade da população de se locomover nos ônibus de Natal. E aí você acha que falta um pouco disso, de ouvir e de ter essa percepção de quem utiliza o transporte público para que esse sistema possa ser melhorado? Sem dúvida. É não só insensibilidade, mas também irresponsabilidade. Eu viajei há pouco tempo a Brasília, que também encontrei ali das pessoas discursos sobre problemas no transporte público, o que faz aumentar o volume de carros, aumentar o trânsito, faz se buscar soluções que, na verdade, não são soluções viáveis. Então, com um transporte público em funcionamento, um bom funcionamento, muitas pessoas não iriam utilizar da sua renda para comprar um carro que demanda seguro, que demanda gastos com combustível que não são sustentáveis, né? Os carros a combustão. Então, quanto menos a gente tivesse, melhor para nós e para o nosso futuro. Mas com a política implementada hoje, faz com que os moradores da Zona Norte, por exemplo, todos os dias enfrentem uma batalha, horas no trânsito para poder chegar ao trabalho, à escola. E essa falta de investimento em transporte público, ela reflete a falta de escuta da população. Porque onde você chegar hoje, perguntar a uma pessoa, ela vai dizer uma linha que está faltando no bairro dela. Eu, por exemplo, sou ali do bairro Pitimbu. Eu fico estarrecida todas as vezes que eu penso que não tem mais o 44, que é um ônibus que trazia a gente para o Alecrim. Hoje a gente não tem mais uma ligação direta Pitimbu, Cidade Satélite e Alecrim. O 44 servia quem estava aqui no Natal Shopping, fora diversas outras linhas em diversos bairros. Então, é você prejudicar diretamente a população. Então, a questão do transporte público, a falta de licitação, um serviço que a população não consegue cobrar, não consegue ter parâmetros com a falta de licitação, de
Como é que a gente não tem em Natal hoje ônibus com ar-condicionado? Com essas mudanças climáticas. Eu fui para o Rio de Janeiro em 2013, a primeira e única vez que eu fui lá, e andei de ônibus com ar-condicionado. Hoje, os carros saem de fábrica com ar-condicionado. Então, por que as pessoas estão submetidas no calor de Natal, enfim, no calor que o mundo está enfrentando, a andar de ônibus lotados sem um ar-condicionado? Isso aí é algo sem explicação, é algo que realmente faz a gente querer mudar e querer que mais pessoas qualificadas ocupem os espaços para que os investimentos sejam feitos de forma estratégica em benefício da coletividade. Aline, Juliette, agora com relação também a essa dinâmica de políticas públicas, muito se fala ainda com relação ao transporte que, mas é porque hoje em dia a população está usando muito aplicativo, né? E aí tem alguns aplicativos em funcionamento no Brasil, até agora com moto, que o preço sai um pouco mais baixo. Nesse caso, quem é governante precisa estar ligado também com o outro lado da política pública, porque quem são esses trabalhadores que estão levando, que estão transportando essas pessoas em condições de subemprego, numa ideia falsa de empreendedorismo, de ser dono do próprio trabalho. Então, quem está fazendo a política pública precisa estar ligado com uma coisa que parece ser uma solução para o problema do transporte público, porque muita gente está usando agora o transporte por aplicativo, mas por outro lado você tem esse outro problema desses trabalhadores nesse tipo de transporte. Sem dúvida. A precarização do trabalho, ele se evidencia na medida em que aquele trabalhador que utiliza do seu carro particular para levar uma pessoa de um ponto a outro, sem INSS, sem direitos registrados, essa pessoa corre diversos riscos, não só relacionados ao seu bem, mas também à sua própria segurança. Então, é preciso você não pode transmitir ao particular uma responsabilidade que é pública. O transporte público, o transporte urbano, ele deve ser provido pelo poder público. E, secundariamente, esses serviços, que pode ser uma renda extra para alguém, mas a gente pensar no ser humano enquanto uma pessoa que deve acessar direitos e não jogar uma carga econômica para que as pessoas, inclusive vou discordar dessa falácia, porque muitas pessoas estão utilizando carros de aplicativo, portanto o transporte público está perdendo usuários, né? Que, na verdade, eu hoje, meus pais, por exemplo, eles até têm smartphone, mas eles não sabem utilizar um aplicativo. Se eles quiserem pegar um carro de aplicativo, eles vão ligar para mim para que eu peça. Então, essa é a realidade de muitas pessoas também. Muitas pessoas têm acesso a um smartphone, mas não necessariamente elas vão ter um cartão de crédito para ali incluir um transporte de aplicativo como esse, e você coloca os particulares, a necessidade e a responsabilidade de apresentar soluções que, na verdade, são do poder público. Então, o transporte público, não podemos nos enganar, é responsabilidade do Poder Executivo Municipal. O nosso tempo já está quase se esgotando, mas eu não posso deixar de perguntar a dificuldade que os gestores públicos, essa discussão está muito recente, inclusive no Rio Grande do Norte, com relação ao financiamento para serviços públicos, né? A questão de impostos que não se revertem em políticas públicas, porque o gestor muitas vezes diz que não está com condição, não tem dinheiro em caixa, e isso a gente vê em todos os níveis da administração pública. O governo federal tem dificuldade, o governo estadual aqui no Rio Grande do Norte está com essa dificuldade e no município também é dito isso. Então, qual é a saída? A gente precisa pensar em mecanismos, em inovação também, em parcerias, porque os recursos são finitos, né? De fato, são desafios que as gestões enfrentam para executar e planejar as políticas públicas da melhor forma, mas a gente sabe que esse planejamento, para onde irão os recursos, de que forma isso vai ser implementado, se não feito da melhor forma ou se feito sem planejamento, ocorre que muitas vezes os recursos vão ser utilizados em benefício de determinados grupos, às vezes em benefício
político ou em questão de visibilidade daquele gestor e não se investe, por exemplo, em Natal, na questão de limpar os bueiros para quando chover não ter alagamento. Esse não é um tipo de execução que traga grande visibilidade, não é uma obra, não é algo que você veja e diga, olha, isso foi construído, mas você preveniu grandes problemas, você beneficiou uma parte da população, então temos que ter muita responsabilidade nesse planejamento e em formas de se pensar que todos nós, enquanto sociedade, desde o poder público, as empresas, as universidades, juntos podemos pensar maneiras de conscientizar a população, de trazer benefícios de ordem de formação política, de ordem crítica, pessoas pensando criticamente, pessoas cobrando seus governantes, tornam a nossa sociedade um lugar melhor, um lugar onde os recursos finitos que a gente possui sejam empregados a fazer com que tenhamos uma melhor qualidade de vida. Maravilha. Aline Juliette, consultora em políticas públicas, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no TVU Entrevista. Obrigada, Ranieri, e eu fico à disposição, porque esse é um tema que você, eu e você, todos nós, temos uma responsabilidade imensa e devemos fazer a nossa parte. É isso, obrigado mais uma vez e obrigado a você que esteve conosco em mais essa edição. O TVU Entrevista vai ficando por aqui. A gente lembra que esse episódio vai ficar disponível na página da TVU no YouTube. Uma boa noite para você e até a próxima.